glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Repita comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mais uma vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mais uma vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do aleluia? A turma do amém? Cadê a turma das palmas? Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Nós somos um povo que vai morar no céu. Aleluia! Um povo remanescente de um evangelho genuíno, de um evangelho puro. Aleluia! E nessa noite, prepara, porque a tampa da chaleira vai voar. Aleluia. Palavra do Senhor aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos, o livro que não tem fim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Aleluia. Rodrigo, vem mais para frente aqui, senta mais perto dos irmãos aqui. Mas tem que ir também. E tal. Graças a Deus. Glória a Jesus. Hoje quem dormir aí vai tomar uma tijolada na cabeça. Já deixei até a garrafa d'água já no jeito aqui. Ela já vai voar aí, viu? Atos 18, 19. Quem encontrou, diga amém. 18, Atos 19. Atos capítulo de número 19. O título é Paulo em Éfeso. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É depois do Evangelho aí, irmão. Primeiro livro depois do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a irmã acha, continua glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Põe a mão sobre a sua cabeça. Repita comigo: Senhor Deus, nesta noite eu estou aqui para ser tocado pelo poder da tua glória. Eu estou aqui para viver um insondável com o Senhor. Eu estou aqui para que o Senhor, nesta noite, derrame do teu Espírito sobre a minha vida. Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus, eu repreendo toda mente dividida, todo sopro do diabo nos meus ouvidos. Filtra as palavras que virão para a minha vida nessa noite. Diminua o apóstolo, mas que Cristo cresça na vida dele. Assim eu oro, te entregando o controle de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, todos encontraram? Amém. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Eu vou pedir para diminuir um pouquinho esse ventilador aí, para esse trem não ficar fazendo barulho.
Vai ficar um pouco calor aí. Já diminui. Podeis vos assentar, dando glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, noite de avivamento, noite especial na casa do Senhor. E se você veio com o intuito de levar algo da parte de Deus nessa noite, aí você veio da forma errada. Você tem que vir preocupado no que você vai trazer ao Senhor nessa noite. E nós não estamos falando aqui de erários, não, nós estamos falando de adoração, de entrega. Nós estamos falando aqui do fruto que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Nessa noite é noite de você fazer uma autoanálise na sua vida e verificar se o fruto do Espírito está fluindo em você. Nessa noite é noite de você se perguntar: Pai, estou buscando o batismo com o Espírito Santo, mas ainda não fui batizado. Tem alguma coisa que está me impedindo? Tem alguma coisa que está me deixando impedimento para receber? Porque eu preciso receber o batismo, porque é um revestimento de poder. Nessa noite é noite de nós buscarmos esse batismo. E eu já dizia, como eu disse hoje na chamada para o culto, né? Eu disse: venha quebrantado, venha com o coração sem dúvida, venha, porque Deus tem algo para você nessa noite. Decanta labaná. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Eu creio que Deus, através dessa palavra, Ele vai falar ao seu coração. Eu já preguei sobre esse texto certa vez aqui, e hoje, quando eu buscava a direção de Deus para trazer um texto que falasse, veio esse texto na minha cabeça, veio esse texto no meu coração. Então eu creio que Deus falará conosco nesse texto. A palavra diz que estando Apolo em Corinto, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, achando quem? Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Presta bem atenção nesse pedacinho aqui. Paulo, ele chega a Éfeso, ele deixa Apolo em Corinto e desce para Éfeso, sobe para Éfeso. Quando ele chega lá em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos. Mas discípulos de quem? Discípulos de quem ele encontrou ali? Porque a palavra fala que ele encontrou alguns discípulos. Mas nós sabemos que quando Paulo chega lá e pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles falaram assim: olha, nós nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Nós nunca ouvimos nem falar. Os discípulos de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, ouviram de Jesus a seguinte frase: eu estou indo, mas logo virá o Consolador. Aleluia. Logo virá aquele que estará com vocês. Vão para Jerusalém e receber e esperar lá. E o que acontece com esse pessoal aqui? Eles haviam conhecido o Senhor Jesus pela palavra e pelo batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento. Eles estavam errados? Não, porque João Batista veio fazer o caminho para quem? Para Jesus. João Batista fala, né, em um dos seus textos, quando Jesus vai dizer que ele não era digno nem de amarrar as alparcas de Jesus. Para quem não sabe o que é alparca, são sandálias. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele canta labanai, ribanai, cheikosi decai, decanta labanai. E eles falam: não, eu não, Paulo, então perguntou Paulo: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então aqueles discípulos que estavam ali, na verdade, eles eram discípulos de João Batista. Eles criam que algo de novo aconteceria, porém eles não conheciam o Espírito Santo. E nós vamos ver que
o batismo com o Espírito Santo, como que ele é tremendo na vida das pessoas. A pessoa que é missionário, a pessoa que é evangelista, a pessoa que sai da tua parentela, abandona tudo para viver na obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para viver uma vida com Cristo, é fundamental que ele tenha o batismo com o Espírito Santo na sua vida, que ele seja batizado com o Espírito Santo. Na verdade, para todo crente, porque é um revestimento de poder e autoridade. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele não pode, em hipótese alguma, ser morno. Ele não pode, em hipótese alguma, ser gelado. Ele não pode, em hipótese alguma, ser rebelde, ser desobediente. Ele não pode, em hipótese alguma, ser nada disso. E eu quero dizer uma coisa nessa noite, e nós vamos aprofundar nesse texto aqui. O culto, ele precisa de duas coisas. Ele precisa da parte espiritual e ele precisa da parte material. O que é a parte material? É esse microfone, é essa caixa de som, projetor, é aquela cadeira ali, é um violão, são essas cadeiras que vocês estão assentados. Isso é a parte material. É nós trazermos aqui as nossas primícias para ajudarmos alguém que esteja em estado de necessidade com a cesta básica. Isso é a parte material. Mas isso é a parte material. Mas a parte espiritual, se não tiver ela no culto, nós estamos em apenas uma reunião de condomínio, uma reunião de escola, um ajuntado de pessoas, e aí nós não vivemos a unidade, nós não vivemos a comunidade. Então a parte espiritual, ela precisa acontecer no culto, e é desde antes de eu sair da minha casa. Eu já tenho que sair da minha casa com o meu coração quebrantado. Eu já tenho, dane-se o problema que eu tive lá, eu já tenho que sair de lá com o meu coração quebrantado para chegar aqui eu adorar o Senhor. Eu chegar aqui, quando eu abrir a minha boca, eu não só cantar, eu louvar, eu entoar hinos, cânticos espirituais, eu ouvir a palavra, e a palavra entrar em mim, nas minhas entranhas, entrar na minha alma, no meu espírito, e essa palavra me transformar, porque essa palavra se renova dia após dia. Decanta labanai, ribanai, cheikosi, decai, ribalabanai, uiricanta labanai. E a palavra do Senhor, amados irmãos, ela é a parte espiritual deste culto. A palavra, sem palavra e sem unção, não adianta vir aqui para frente, pegar o microfone e ficar falando, enchendo linguiça, se você não tem unção, não tem autoridade, não tem poder, não tem a graça do Senhor sobre sua vida. Você se torna apenas um coach, alguém que chega aqui, leu, estudou e fica falando um monte de coisa, falando só o que você quer ouvir. O evangelho não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Viver com o Senhor não é da forma que eu quero, é da forma que Ele quer, é da forma que Cristo quer. Porém, o Espírito Santo, Ele traz para nós os princípios, Ele traz para nós o direcionamento, Ele traz para nós como eu devo me portar, Ele traz para nós aquilo que é pecado, Ele me convence do meu pecado, e eu me arrependo do meu pecado, e não vivo com pecado escondido dentro do bolso, não fico com pecado escondido em outro lugar. Aquele que busca pelo batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que faz com que você não seja batizado é se você duvida. Se você tem dúvida no seu coração, você não é batizado com o Espírito Santo. Se você tem dúvida da palavra. Nós temos sim igrejas que não creem no batismo com o Espírito Santo como nós cremos, da forma como nós cremos. Mas não importa para nós o que os outros creem do outro lado de lá, importa o que nós cremos aqui, importa a doutrina que tem ensinado aqui. E nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, através da intimidade, através da palavra,
através dos louvores, através de termos uma mente voltada sempre ao Senhor. E a palavra vai dizer que eles disseram que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E lá no versículo de número 5, de número 4, aliás, disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. E aí, eu não estou aqui para chutar a denominação de ninguém, não é isso. Mas olha só uma coisa aqui: se o batismo com o Espírito Santo não fosse para nós deste tempo de hoje também, por que Paulo perguntaria para eles se eles haviam recebido o Espírito Santo? Por que Paulo perguntaria para eles, se eles já eram discípulos de João? Paulo simplesmente pregaria para eles sobre a graça, concorda, Marcelo? Pregaria sobre a graça para eles, e não falaria nada do Espírito Santo. E a primeira coisa que ele pergunta é: porventura recebestes o Espírito Santo quando crestes? Só que eles não conheciam. E hoje nós vemos muitas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, tem conhecimento da palavra, fez teologia, fez isso, fez aquilo, mas não conhece o Espírito Santo, não tem intimidade com ele. Ao orar, não sabe que o Espírito Santo vai até o Senhor com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Decanta labanai, cheiko se decai, decanta labanai, ribalabanai. O Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus, decanta labanai. E a palavra diz no versículo de número 5: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, eles receberam o batismo de arrependimento de João, mas eles não conheciam o Espírito Santo, eles eram discípulos de João. Paulo os batiza em nome de Jesus Cristo. Paulo os batiza em nome de Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Decanta labanai, ribanai, cheiko se decai, decanta labanai. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, aqui nesta palavra, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é para nós sim nessa época, aleluia, ele é para nós sim nesse tempo, ele é para nós sim, para nós que buscamos a presença do Espírito Santo. E a palavra nos diz que Paulo batizou eles, explicou para eles ali o que era o batismo, que é a limpeza, a remissão dos pecados. E assim que eles foram batizados ali, Paulo impôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Canta labanai, cheiko se decai. A palavra diz que eles eram ao todo uns 12. Agora imagina, um homem chega lá, fala para eles, fala tudo isso para eles, batiza esses 12, impõe as mãos sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo. Já não eram mais 12, eles já eram 13. Aleluia. Agora imagina, um homem sozinho chegou lá, e o Senhor usou para tudo isso. Agora imagina 12 homens, ou melhor, 13 homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, chegando em Éfeso, lá em Éfeso, pregando o Evangelho, falando de Jesus, pregando o Evangelho verdadeiro de Cristo, que a salvação é pela graça, a salvação é pelo crer no Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos as pessoas falarem, mas eles falavam em línguas e tal, lá em Atos 2, na língua dos judeus que viviam em outros tempos, em outras partes do mundo. Sim, o Espírito Santo pode fazer isso com você, mas um dos primeiros dons que a palavra diz, que quando a pessoa é batizada, é o dom de línguas. Por isso que aquele que foi batizado com o Espírito Santo
recebeu ali a sua língua estranha, fale, ore em línguas estranhas. As línguas estranhas, ela edifica você, e se houver intérprete na igreja, ele edificará a igreja. Canta labanai, muitas pessoas ficam com medo, porque eu tenho medo, tenho vergonha e tal. Vergonha você deveria de ter de falar bobagem, mas de ser cheio do Espírito Santo não. Então quando o Espírito Santo falar, tocar em você e pôr as línguas estranhas na sua boca, fale, porque é a certeza que a cada dia que você for orando mais ainda em línguas estranhas, mais o Senhor vai usar você, mais o Senhor vai te dar variedades de línguas, vai usar outras pessoas na interpretação. Por isso que é importantíssimo termos uma igreja avivada. Quantos comigo aí? Por isso que é importante termos uma igreja avivada. Eu não sei quem que pregou, que acho que foi a apóstola, quando o Senhor disse: aviva a tua obra, ó Senhor. Foi você que pregou sobre isso? Ou foi eu, né? Foi eu que preguei. Aviva a tua obra, ó Senhor, em todas as gerações. Não foi só a geração passada, porque a geração passada recebia o Espírito Santo de outra forma. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, o usava e depois se apartava. Mas hoje, quando o Espírito Santo vem até nós, ele acha habitação em nós. Canta labanai, riba labanai. E aí, meus amados irmãos, nós vivemos coisas grandes e insondáveis. Aí vem os dons do Espírito. Porque quando você é batizado, no livro de Atos, no livro de Coríntios, vão falar dos dons. Paulo vai falar dos dons. Por que hoje nós quase não vemos mais operação de maravilhas? Porque quase nós não vemos mais curas, profecias? Por que nós não vemos mais pessoas sendo usadas para entregar a palavra de ciência, de sabedoria? Por que a igreja não tem buscado mais o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito? Sendo que a palavra fala: procurai os melhores dons, o dom de profecia. A palavra diz que assim que eles foram batizados, eles falaram em línguas e profetizavam. Onde estão os profetas do Senhor? Deus tem levantado uma geração para tempos de juízo. Deus tem levantado uma geração que seja idônea, uma geração diferente. E essa geração que nós vivemos, ela é a geração do arrebatamento da igreja. Nós estamos vendo as coisas acontecerem no mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos o povo, a geração do arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, que nós não estamos com a igreja lotada aqui. Por isso que nós não temos algumas cadeiras vazias. Por isso que as pessoas acham graça de nós quando vamos fazer culto na praça. Muitas pessoas falam: vocês vão no hospital para quê? Mas desde o dia que nós começamos a ir no hospital e orar, o fluxo de pessoas no hospital diminuiu. Pregamos nas praças, pregamos nas ruas, porque a palavra do Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não somos uma igreja morta, nós não somos uma igreja fria, nós somos uma igreja que pega fogo, nós somos uma igreja que a graça do Senhor é derramada sobre nós. Somos melhores que os outros? Não, mas nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Riba labanai, decanta labanai, cheiko sidecai, ribanai, oh Deus de mistério, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos que parar com esse negócio de começar a nos comparar com outras placas de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Nós somos comunidade evangélica Fonte de Água Viva, mas nós não temos que nos comparar com ninguém. Nós temos que saber que se o Senhor nos plantou aqui, é para que nós demos frutos aqui.
E esta igreja não vive em quatro paredes. Essa igreja sai para o mundo para anunciar. Somos uma igreja missionária. Decanta labanai, ribalabanai, cheiko sideká. A começar por esse apóstolo que vos fala. Desde que cheguei aqui, faço missões aqui. Viajávamos para fazer missões em vários lugares. Desde que chegamos aqui, somos um povo que prega o evangelho aonde quer que seja. Não temos vergonha de pregar o evangelho, porque sabemos que foi este evangelho que nos tirou da lamaçal do pecado. O batismo com o Espírito Santo é fundamental. A palavra fala lá no livro de Atos, capítulo de número 2, espera que eu vou achar aqui. Capítulo de número 2. Oh, decanta labanai. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. A palavra fala no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 3. Põe aí, 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Quem crê? Quem crê? Está fraco. Quem crê? As quais pousaram sobre cada um. Paz. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Já me perguntaram, apóstolo, certa vez, eu fico meio cismado porque a língua que vem na minha boca é igual a do Senhor, é parecida com a do Senhor, mas quem é o Espírito? Qual é o Espírito que habita em você? Se nós somos parte, somos membros do corpo de Cristo e o Espírito Santo habita em nós, o que tem um falar uma língua parecida com a do outro? Os irmãos que estavam lá no hospital, naquele dia que a Dani estava lá, eu, numa semana depois, eu orando por ela, e eu falando em línguas estranhas, daí a pouco, quando terminou a oração, ela entrou em contato comigo e falou: irmão, glória a Deus, ore mais em línguas, porque a mesma língua que o irmão ora é a mesma língua que Deus me deu também. Aleluia. Você tem que orar, meu irmão. Se Deus colocou na sua boca, se o Espírito Santo está colocando, não segura não. O tanto que eu falo sozinho é o tanto que eu queria estar orando em línguas. Às vezes eu fico vacilando, porque às vezes eu podia estar o dia inteiro falando em línguas estranhas. Eu faço parte de um grupo de profetas. Há uns dias atrás, um irmão, ele estava falando, ele falou: irmãos, eu orei das 2 da manhã às 6 da manhã em línguas estranhas. Olha que maravilha. Quer ter intimidade com o Senhor? Quer ter intimidade com o Senhor? Sim ou não? Amém. Busque os melhores dons. Quer ter intimidade com o Senhor? Sim ou não? Sim. Busque intimidade com o Senhor. Não seja um crente morto, seja um crente avivado. Seja um crente cheio do Espírito Santo, que na hora que você chega perto da pessoa, ao invés de sair paz do Senhor, sai uma rajada de línguas estranhas. Roder canta labanai. Eu já contei várias vezes aqui, antigamente, quando eu saía do culto, e na segunda-feira a gente encontrava com os irmãos, encontrava com o irmão, que culto maravilhoso aquele de ontem. Aí chegava mais um, rapaz, que palavra, que culto maravilhoso. Aí a pouco chegava mais um, virava culto ali no meio da rua. Todo mundo falando alto, todo mundo e tal, e glória a Deus, aleluia para lá, e aleluia para cá, e glória a Deus, e tal. Igual o irmão do Eta Butina, né? Quem conhece o irmão do Eta Butina aqui? Tinha um irmão que morava na roça,
E tudo ele, ao invés de ele dava glória a Deus e gritava, eita botina, né? Aí um dia foi pregar um pregador do Rio de Janeiro, e o pastor falou para ele, ó, o negócio é o seguinte, Bento, o pastor vai vir de fora aí, e você não grita esse eita botina não, fica esquisito demais, né? O pastor chegou, e quando a unção do Senhor caiu, o Bento saiu lá de trás, deu que gritão, eita botina! E tal, e glória a Deus, porque o glória a Deus dele era o eita botina, e aleluia. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos nós, não é a igreja, é nós, estamos em uma geladeira humana, é nós que estamos frios, e você quer colocar a culpa na igreja, porque o irmão não falou oi você, meu irmão, olha para a tua vida e para de olhar para a vida dos outros, é você, o batismo com o Espírito Santo é individual, como a salvação é, aleluia. Enquanto você fica prestando atenção no que o outro está falando em mistério ali, enquanto o outro está profetizando ali, você está perdendo tempo de viver a tua experiência. Ribalabaná, Cheikosi Tekai, Vou decanta labanai. Aleluia, a palavra diz, foi lá no 3, no 4, aliás, no Atos 2, 4. Oh glória! Não, 4. E todos ficaram cheios, foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios e ficaram cheios. Nessa noite, o vaso que está rachado, Deus, Ele vai te moldar de novo, para te encher com azeite, com óleo do Espírito. Para você que já foi batizado com o Espírito Santo, prepara aí para receber novas línguas, variedades de línguas. Prepara aí para receber os dons espirituais. Prepara para você que fala em línguas estranhas, já começa a glorificar, começa a falar em línguas aí. Já começa a glorificar o Senhor e falar línguas aí. Começa a glorificar e falar em línguas aí. Aleluia. Começa a glorificar, vai falando em línguas estranhas, aleluia. Rodecanta labanai, cheikosidecai. Boca fechada, o Espírito Santo não age, aleluia. Começa a falar, mas você não quer ser cheio? Então começa a glorificar o nome do Senhor. Você não quer ser cheio? Você não está buscando revestimento de autoridade e poder? Então começa a glorificar. Começa aí, glória, 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 aleluia, aleluia. Começa a falar em línguas. Começa a deixar o Espírito Santo encher a sua vida. Você não quer ser batizado com o Espírito Santo? Então vai deixando a natureza do Espírito entrar em você. Vai deixando o fogo do Espírito Santo tocar você. Se você sentir vontade de chorar, você chora. Se você sentir vontade de ficar em pé, você fica. Se você sentir vontade de pular, você pula. Há liberdade aonde está o Espírito Santo de Deus. Há liberdade onde o Espírito do Senhor está. Oh, decanta labanai, ribanai, cheikosidecai, decanta labanai, ribalabanai, decanta labanai. E a palavra diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Oh, decanta labanai. Cadê o povo que fala em línguas nessa igreja? Cadê o povo que fala em línguas estranhas? Começa a falar em línguas, começa a contagiar quem está do teu lado. Decanta labanai. Abre a tua boca fechada, o Espírito Santo não age. Abre a tua boca e começa a glorificar o nome do Senhor. Esse é um culto avivado, é um culto de avivamento. Isso aqui não é um culto fúnebre, não, é um culto de avivamento. Nós gritamos, nós falamos o nome do Senhor, nós clamamos, porque nós sabemos que o Espírito está aqui. Oh, decanta labanai, cheikosidecai. Aleluia. O Espírito está aqui. Aleluia. Aleluia. Decanta labanai. Aleluia. Decanta labanai, riba labanai, cheikosidecai. Ribanai, riba labanai, decanta labanai, cheikosidecai. Ribanai, riba labanai, riba labanai.
Decanta labanai, cheiko se decai, decanta labanai, ribanai, cheiko se decai, decanta labanai, ou ele canta labanai, assim eu derraço, Jeová Shalom, Jeová Jiré, Elohim, Deus Emanuel, Deus conosco, aleluia. O Espírito Santo se faz presente na casa, a Trindade se faz presente na casa, aleluia, aleluia, glória a Deus. A igreja fica de pé, aleluia, glória a Jesus. A igreja fica de pé, aleluia, ai, aleluia, glória a Deus. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, fica aqui à minha esquerda, vem para a esquerda aqui. Os que são batizados com o Espírito Santo, à minha esquerda aqui. Os que falam em línguas estranhas, à minha esquerda aqui. Vamos lá, irmã Antônia, a senhora fala em línguas, vai para ali também, em nome de Jesus, aleluia. Decanta, vai Alice, você também fala em línguas estranhas. Aleluia, tira essa mão da boca e começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia, começa a falar em línguas estranhas aqui. Vamos começar a falar em línguas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Vamos tirar as primeiras cadeiras aqui. Vamos tirar as primeiras cadeiras aqui. Só as primeiras aqui, ó. Só as primeiras. Radecanta labanai. Vamos, povo aqui, ó. O povo que já foi batizado. Vamos orando. Vamos pedir ao Senhor para encher, para revestir. Vamos lá, vamos pedir ao Senhor para nos revestir de autoridade e poder. Aleluia. Decanta labanai, riba labanai. Espírito Santo de Deus, começa a agir, começa a operar. Deus vai dar visões aqui nessa noite. Riba labanai, decanta labanai, ribanai, checo se decai. Aleluia. Decanta labanai, ribanai. Aqueles irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, começa a dar glória, 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 glória a Deus. Começa a dizer glória, glória, glória. Vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando. Vamos ler, sobe as línguas, ribanai, checo se decai, decanta labanai, ribanai, decanta labanai, checo se decai, ou ele canta labanai, ribanai, decanta labanai. Deus de mistério e poder, decanta labanai, checo se decai, ribanai, decanta labanai, decanta labanai, ribanai, recebe, ribanai, recebe, ribanai, recebe, ribanai, recebe, ribanai, recebe, o Espírito Santo de Deus, ribanai, checo se decai, decanta labanai, ribanai, decanta labanai, decanta labanai, ribanai, ribanai, decanta labanai, ribanai, decanta labanai, ribanai, checo se decai, ribanai, decanta labanai, decanta labanai, ribanai, checo se decai, ribanai, decanta labanai, decanta labanai, checo se decai, ribanai, decanta labanai, decanta labanai,
Checo-se decai. Para não, continua. Ribanai. Checo-se decai. O decanta labanai. O ele canta labanai.